Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Então, bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, explicando direitinho pra vocês, um dia de provas comigo, 2 dias de provas que eu tive. Então, eu trouxe pra vocês eu fazendo minha prova de história, de inglês e de geografia. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Na narração eu vou explicar pra vocês como tá funcionando minhas provas e tudo mais. E é isso, como a gente precisa se preparar para as provas online. E se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, vamos começar essa narração e primeira coisa em dia de prova é eu continuar minha rotina normalmente, não me estressar, continuar calma, porque eu sempre fico muito nervosa pra prova, não importa se é online, sabe? Então eu arrumei meu cabelo, fiz skincare, porque eu sempre faço todos os dias de manhã, senão cria bastante espinha no meu rosto e acnes e tudo mais, então passo produtinhos e tudo mais que a dermatologista pediu. E aí logo depois eu já fui pra cozinha pra pegar um suco de laranja pra mim tomar, pra dar uma acalmada, porque, gente, de verdade eu fico muito nervosa nos dias de prova e eu acho que ia me acalmar, então tomei suco de laranja, não que fosse me acalmar, porém para tomar alguma coisa, uma água, enfim, o que seja, tomar alguma coisa. Então, peguei aquele suco ali e também cookie. Então, assim, olha, no recreio, normalmente eu não gosto de levantar no escritório para vir até a cozinha para buscar para mim comer. Então, eu já pego de manhã e já levo pro escritório que eu quero comer. Nesse dia, o dia assim, tava muito lindo, tava um sol muito lindo mesmo. E, gente, para as provas eu sempre faço as revisões onde estão no meu caderno Studies, então eu deixo todas as minhas revisões lá. E aí nesse dia eu tinha a prova de história e prova de inglês, então ajeitei direitinho e logo depois eu entrei já na minha aula. E nesse momento eu tava fazendo a prova de história. Eu demorei em torno de 25 minutos para fazer a prova. E não pode, tipo, dá pra pesquisar no material, então por isso que eu fiz revisão, eu tava olhando as minhas anotações e tudo mais. E hoje eu já sei a minha nota da prova de história, já sei a minha nota na prova de geografia. Como eu falei pra vocês, não falei ainda, mas depois tem uma parte que eu explico direitinho como eu achei as provas e tudo mais. Assim, eu não sou 10 em tudo, ninguém é 10 em tudo. E basicamente essas provas, elas valem bem pouquinho. A gente tem a AP1, a AP2 e a prova. E as duas, a AP1 e a AP2, são provas que valem muito pouco. Vale 1 ponto de 10, vale 1 ponto. E a média é 0,70. 0,70. Então, assim, vale muito pouquinho essas provas, essas APs. Então, a gente tem 2 APs e aí depois tem a prova, que aí sim vale bastante, vale 5 pontos. Então, basicamente é isso para nota do boletim final. Mas na de história eu tirei 6. A média é 7, né? Como eu falei, 0,70, mas eu tirei 0,60. Então, eu considero ter ido bem, porque nessa prova foi, tipo, uma das primeiras provas, foi a primeira prova de história e eu considero, tipo, esse conteúdo muito difícil. Então, por eu ter tirado 6, eu acredito que foi uma nota boa. Não foi o meu máximo, porque eu poderia ter estudado mais. Eu pesquisei, só que assim, gente, os conteúdos na prova estavam explicados, assim, de uma maneira que eu tava muito com dúvida, muita dúvida. E não tinha quase nada nos livros didáticos, porque como a professora sabia que a gente poderia pesquisar, ela não pegou nada do livro didático, nada do caderno. Ela criou, né, as questões, enfim. Não foi bem ela, na verdade, porque os professores pegam da internet normalmente.
Mas eu pesquisava ali no livro didático, mas muita gente da minha turma foi mal e também eu considero que assim, eu sei que eu não sou todo mundo, mas eu tava com bastante dificuldade nesses conteúdos da prova de história. E aí logo depois aí eu anotando no livro didático, eu tava anotando as minhas respostas para depois comparar com os meus colegas. Então eu sempre faço isso depois da prova, anoto as letras que eu marquei para eu poder depois discutir com os meus colegas direitinho as minhas respostas e tudo mais. Então, nesse momento aí, eu já tinha acabado a avaliação, eu estava aguardando as revisões e tudo mais, as folhas que eu tinha usado para pesquisar na prova. Então, foi basicamente assim. Eu fiquei bem calma para a prova, eu acho que eu dei o meu máximo mesmo, e agora vai o meu relato para vocês. Bom, gente, acabou minhas duas provas hoje. Foi bem cansativo, porém, eu não sei, eu acho que eu não fui mal, mas não fui super bem, sabe? Eu acho que eu estudei a quantidade certa, eu acho que eu revisei certo, fiz todos os conteúdos certinho, não extrapolei quando eu fui estudar, eu estudei muito bem. E aí, quando eu fui fazer as provas, dá pra consultar nos livros e dá pra consultar no material que tu tem. Então, eu consegui consultar nas minhas anotações da sala do saber, consultar as minhas anotações de sala de aula, consultar o livro didático. Então, eu acredito que eu fui bem. Na de inglês, não adianta, tipo, tu pesquisar, porque era exemplos. Claro, adiantava pesquisar, mas a de inglês eu fiz com que eu sabia mesmo, porque eu acho de inglês fácil, eu não tenho dificuldades, então não tenho extremas dificuldades. Então eu fiz com que eu sabia mesmo e eu acredito que eu tenha ido bem. Na de história eu já tenho um pouco de dúvidas porque eu corrigi depois no final com a minha amiga pra ver como é que a gente fez igual ou diferente. E a gente fez bem diferente. Então, tipo, acho que teve umas 3 ou 4 questões que a gente fez igual. Porém, essa aqui não é a avaliação final. A gente tem, de todas as disciplinas, a gente tem AP1, AP2 e prova. Cada trimestre é assim. A AP1 e a AP2 vale 1 ponto de 10 pontos, vale 1. Agora a prova vale 5 pontos. E os outros 3 pontos que faltam vai para trabalhos e temas de casa, conforme tu entrega e tudo mais. Tipo, se eu for mal, se eu for mal na AP, enfim, ontem eu também fiz AP de matemática, eu me esqueci, eu ia gravar também pra vocês, mas eu me esqueci. E, tipo, eu não fui tão bem, ou eu tirei 6, tirei 5, tirei 4, não tem problema, porque depois eu consigo recuperar, porque é bem pouquinho ponto, então não tem problema mesmo. E também a gente não é 10 em tudo, então a gente tem que poder considerar errar às vezes, né? Então, com certeza, eu fui mal em algumas, fui bem em outras. Inglês eu tô bem confiante, mas história, eu tô confiante em história, porém não tão confiante. Por quê? História eu tô super confiante, porque eu entendi o conteúdo, eu pesquisei nas minhas anotações. Todas as anotações da sala do saber me ajudaram demais. Tudo aquele conteúdinho que eu escrevi lá caiu. Então, foi muito bom mesmo as anotações e as videoaulas da sala do saber, os exercícios embaixo me ajudam demais, porque quando eu vou fazer a prova, mais ou menos os exercícios são parecidos, então eu fico mais aliviada. Mas basicamente é isso, tô bem cansada. E agora de tarde, amanhã eu tenho prova de geografia, AP1 de geografia. Então, é isso. Vou estudar hoje de tarde, já fiz revisão, já estudei, mas vou dar mais uma revisadinha. E é isso, gente. Basicamente, foi essa minha manhã de provas de terça-feira. Logo na quarta-feira, quando eu tinha a prova de geografia, também recebi a nota da prova de geografia. Confesso que eu fui bem melhor na de geografia do que na de história. Lembrem que eu falei que na de história eu tinha tirado 6. Na de geografia eu tirei 8, então 80, né? 0,80. Então eu fui muito, muito bem, tô bem feliz com o meu resultado. Na próxima vez eu recupero história, não tem problema nenhum. E geografia, eu só continuo nesse ritmo, né?
Bom, geografia não tinha quase nada no livro didático, gente, sério, de verdade. A primeira questão eu encontrei no livro didático, mas as outras eu tive que me basear no que eu sabia mesmo, porque não tinha no livro didático de jeito nenhum. Eu procurava, eu nem encontrei. Então, a primeira questão tinha, eu fiz certo a primeira questão, tinha no livro, eu consegui, mas as outras não tinha, então eu me baseei no conhecimento que eu sabia, que eu me lembrava nas aulas, e deu tudo certo, tirei 8, como eu falei. E como eu disse, a gente não vai passar em todas as provas, então a gente tem que saber que a gente erra, né, gente? Na de história eu não fui bem, mas na de geografia eu fui bem. Então é basicamente assim que a gente vai construindo, né, e vai estudando e tudo mais. Antes eu tirava um 7, eu já chorava e hoje eu já me controlo, né? Mas não precisa, e a gente tem altos e baixos, então tem dias que a gente vai melhor, tem dias que a gente não vai tão bem. E agora na próxima semana eu tenho muitas provas, muitas. Então eu trouxe esses dias pra vocês que eram minhas primeiras provas mesmo, mas as próximas que estão vindo, eu não vou gravar pra vocês, porque daí vai ficar muito repetitivo os vídeos. Porém, olha, como vocês podem ver, eu sempre leio em voz alta as questões. Eu sei que quando voltar aula presencial não vou poder ler em voz alta, mas eu tava lendo em voz alta porque eu acho que eu aprendo melhor lendo em voz alta, e aí era assim que eu tava fazendo. E todas as minhas aulas eu faço ali no escritório, que é o meu cantinho de estudos. Às vezes, quando eu estudo de tarde, eu tenho que estudar na cozinha, porque de tarde minha irmã tem aula. Mas, gente, basicamente é isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que foge um pouco do assunto, ó, esse momento ali, ó, eu tava anotando as minhas respostas pra corrigir com a minha amiga, e na prova de geografia a gente fez 6 questões iguais, então foi muito bom, né? E eu tirei 8, como eu tinha falado pra vocês, e é isso, gente. Então foi esse o vídeo, espero muito que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, até os próximos vídeos, tchau!